Existe uma verdade que ninguém quer ouvir, não porque seja difícil de entender, mas porque é difícil de suportar. Desde que você aprendeu a falar, desde que aprendeu a sorrir para os outros e a esconder o que sente por dentro, você começou a construir uma versão de si mesmo que não é exatamente você. É uma versão aprovada, uma versão tolerável, uma versão que não assusta, que não incomoda, que não desafia. E ao longo dos anos, essa versão foi ficando tão confortável que você esqueceu que havia outra pessoa lá dentro esperando para existir de verdade. Friedrich Nietzsche passou a vida inteira apontando o dedo para essa ferida. Ele dizia que os homens não mentem apenas para os outros. Eles mentem para si mesmos com uma habilidade que ultrapassa qualquer arte. E a mentira mais sofisticada que um ser humano pode construir não é aquela que ele conta ao mundo, mas aquela que ele repete a si mesmo toda manhã ao acordar. Aquela que o convence de que está bem quando não está, de que está livre quando vive acorrentado, de que escolheu sua vida quando na verdade foi escolhido por ela. Hoje quero falar sobre algo que vai tocar fundo. Quero falar sobre lealdade. Mas não a lealdade romântica que envolve abraços e declarações bonitas. Quero falar da lealdade como Nietzsche entendia, como uma das provas mais brutais da natureza humana, como um espelho que revela não apenas o que as pessoas são, mas o que você mesmo é quando ninguém está olhando. Nietzsche disse algo que parece simples, mas carrega uma profundidade que poucos conseguem suportar. Ele disse que para testar a lealdade de alguém, basta fazer 2 perguntas, apenas 2. E o que ele queria dizer com isso não era algo trivial sobre descobrir traidores ou identificar inimigos. O que ele queria dizer ia muito além. Porque as 2 perguntas que revelam a lealdade de alguém não são perguntas sobre o outro. São perguntas que revelam quem você é no momento em que as formula. São perguntas que mostram o que você valoriza, o que você teme, o que você esconde e quanto de si mesmo você ainda não teve coragem de encarar. Antes de testar qualquer outra pessoa, Nietzsche te convida a olhar para dentro com honestidade brutal. E essa é a parte que dói, porque descobrir que os outros não são leais é suportável. Descobrir que você mesmo não foi leal a si próprio é uma ruptura que muda tudo. Pense por um momento na sua própria vida. Pense nas relações que você mantém, no trabalho que faz, nas escolhas que tomou nos últimos anos. Quantas dessas escolhas foram realmente suas? Quantas vieram de um lugar genuíno, nascido da sua vontade mais profunda, da sua visão de mundo, dos seus valores mais verdadeiros? E quantas vieram do medo? Do medo de decepcionar alguém, do medo de ser abandonado, do medo de parecer egoísta, arrogante, diferente, louco. Nietzsche sabia que a maioria dos seres humanos vive em uma espécie de traição silenciosa e constante de si mesmo. Não uma traição dramática, não uma ruptura óbvia, mas um lento desvio de curso que acontece todos os dias em pequenas concessões, em silêncios estratégicos, em sorrisos calculados, em opiniões engolidas para preservar a paz, em desejos enterrados para não assustar os outros. E ele chamava isso de uma das formas mais sofisticadas de covardia humana. Não a covardia que recua diante de uma ameaça visível. A covardia que finge concordar com o mundo para não ter que sustentar o peso de ser quem é. Quero te fazer uma pergunta agora, e quero que você sinta o peso dela antes de responder. Você já traiu a si mesmo para manter alguém ao seu lado? Já disse que estava bem quando estava destruído por dentro? Já fingiu não se importar com algo que te consumia por dentro? Nietzsche acreditava que a lealdade verdadeira começa por dentro, que antes de perguntar se alguém é leal a você, você precisa perguntar se você é leal a si mesmo. Se existe alguma parte de você que reconhece essa ferida, escreva nos comentários agora.
Estou pronto para ser honesto comigo mesmo, porque esse pode ser o passo mais corajoso que você dará hoje. Talvez sua coragem acorde alguém que também está dormindo nessa mentira confortável. A lealdade, como Nietzsche a entendia, não era um valor sentimental. Não era aquele vínculo afetivo que as pessoas romantizam quando falam de amizade ou amor. Para ele, a lealdade estava diretamente ligada à vontade de potência, a essa força vital que existe em cada ser humano e que pode tanto elevar quanto destruir, dependendo de como é direcionada. Uma pessoa movida pela vontade de potência genuína não precisa de lealdade como uma corrente que prende. Ela escolhe a lealdade como um ato de afirmação da vida, como uma declaração de que aquele vínculo, aquela pessoa, aquela causa merece o melhor que ela tem. Mas a maioria das pessoas não usa a lealdade dessa forma. A maioria usa a lealdade como uma moeda de troca. Sou leal a você porque preciso de você. Sou leal porque tenho medo de ficar sozinho. Sou leal porque o mundo lá fora me assusta demais e você é meu porto seguro. E Nietzsche dizia que isso não é lealdade. Isso é dependência com roupagem nobre. É fraqueza disfarçada de virtude. Pense nas pessoas ao seu redor. Pense naquelas que você chama de leais. Agora se pergunte, elas estão ao seu lado porque escolheram ativamente estar? Porque a sua presença na vida delas é algo que elas afirmam todos os dias com consciência plena? Ou estão ao seu lado porque é confortável, porque é seguro, porque mudar daria trabalho demais, porque o medo do desconhecido é maior do que o desejo de algo mais verdadeiro? E mais do que isso, se pergunte: você mesmo, nas relações que mantém, está presente por escolha ou por inércia? Está leal por amor ou por medo? Essa distinção pode parecer filosófica demais, abstrata demais para a vida prática, mas ela é absolutamente decisiva. Porque quando a lealdade nasce do medo, ela se transforma em ressentimento com o tempo. E o ressentimento, para Nietzsche, era uma das forças mais destrutivas e silenciosas que existem na psique humana. O ressentimento é a emoção daquele que não tem coragem de agir. É a raiva que não encontra saída e então se volta para dentro, se transforma em veneno, em amargura, em julgamento constante do outro. Nietzsche identificava o ressentimento como a base de toda a moralidade que ele chamava de moral dos fracos. Aquela moralidade que não nasce do excesso de vida e de criatividade, mas da incapacidade de suportar a própria fraqueza. O ressentido não consegue dizer não. Então diz sim e odeia quem o fez dizer sim. Não consegue se afirmar. Então condena quem se afirma. Não consegue criar valores próprios. Então destrói os valores daqueles que conseguem. E o que isso tem a ver com lealdade? Tudo. Porque a lealdade corrompida pelo ressentimento é uma das formas mais sofisticadas de destruição que existe numa relação. A pessoa está presente, está ao seu lado, mas por dentro ela está construindo um tribunal invisível, onde te julga por cada falha, por cada fraqueza, por cada momento em que você foi menos do que ela esperava. Ela te sorri e te asfixia ao mesmo tempo. Ela fica, mas guarda tudo. E quando chega o momento de cobrar, a conta é impagável. Você já esteve numa relação assim? Seja amorosa, de amizade ou profissional. Alguém que parecia leal, mas que, quando a pressão chegou, revelou um arquivo inteiro de mágoas acumuladas que você nem sabia que existia. Alguém que ficou durante anos, mas que ficou de forma errada, ficou com raiva contida, com expectativas não ditas, com necessidades não expressas, construindo em silêncio uma versão de você que justificasse a própria amargura. E o mais doloroso é que muitas vezes essa pessoa nem percebe o que faz. O ressentimento é tão profundo que ela o chama de lealdade, chama de sacrifício, chama de amor.
Mas Nietzsche nos diz que não existe amor genuíno onde existe ressentimento, existe apenas poder disfarçado de devoção. E aqui chegamos ao núcleo do que Nietzsche queria dizer sobre as duas perguntas que testam a lealdade de alguém. Porque as perguntas que ele mencionava não eram perguntas de investigação, não eram armadilhas para pegar o outro em contradição. Eram perguntas que revelam a natureza profunda de quem responde. A primeira pergunta é aquela que testa a honestidade quando não há nada a ganhar. Quando dizer a verdade custa algo. Quando a resposta honesta pode gerar conflito, pode gerar rejeição, pode gerar perda. A pessoa verdadeiramente leal responde com honestidade, mesmo quando a honestidade é cara. Porque ela entende que a lealdade verdadeira não é sobre te dizer o que você quer ouvir. É sobre te dizer o que você precisa ouvir, mesmo que isso machuque, mesmo que crie tensão, mesmo que abale a harmonia superficial da relação. A pessoa desleal, pelo contrário, mede as palavras, calcula o custo, diz o que é conveniente, porque a desleal não está comprometida com você. Está comprometida com a própria segurança dentro da relação. E a segunda pergunta é aquela que testa o que a pessoa faz quando você está fraco, quando você perdeu, quando você falhou, quando o brilho que talvez tenha te tornado atraente ou útil se apagou por um momento e o que restou foi apenas um ser humano nu diante da própria vulnerabilidade. O que a pessoa faz nesse momento revela tudo. Porque é fácil ser leal quando tudo vai bem. É fácil estar ao lado de quem está vencendo, de quem está produzindo, de quem está sendo admirado. A lealdade verdadeira, aquela que Nietzsche reconheceria como genuína e rara, é aquela que permanece quando você está no seu momento mais feio. Quando você está desesperado, quando você está errado, quando você está em crise, quando você não tem nada a oferecer, além da sua própria humanidade imperfeita. Quem fica nesse momento não fica por conveniência, fica por escolha. E essa escolha é a única forma de lealdade que vale alguma coisa. Mas Nietzsche acrescentaria algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Ele diria que antes de buscar essa lealdade nos outros, você precisa ser capaz de oferecê-la a si mesmo. E isso é infinitamente mais difícil. Porque ser leal a si mesmo significa não abandonar os seus valores quando a pressão social aumenta. Significa não trair a sua visão de mundo apenas para pertencer a um grupo. Significa não engolir a sua voz para parecer mais agradável, mais seguro, mais palatável. Significa enfrentar o abismo interior, aquela parte escura de si mesmo que você prefere não olhar e não fugir dela. Significa dizer a si mesmo verdades que doem, reconhecer falhas que envergonham, assumir responsabilidades que assustam. Significa, em última análise, ter a coragem de ser quem você é mesmo quando quem você é ainda está sendo descoberto, ainda está inacabado, ainda está em plena transformação. A modernidade tornou isso quase impossível. Vivemos numa era de performance constante. Você acorda de manhã e a primeira coisa que faz é checar as redes sociais, que são essencialmente um palco onde todos estão representando a melhor versão de si mesmos. Você consome imagens de vidas que parecem mais plenas, mais significativas, mais bonitas do que a sua. E inconscientemente começa a se medir por esse padrão irreal, começa a se perguntar o que há de errado com você, começa a ajustar a sua própria apresentação para competir nesse mercado de aparências. Nietzsche chamaria isso de mentalidade de rebanho elevada, a sua expressão mais sofisticada. Não é mais o rebanho que segue o pastor. É o rebanho que segue a si mesmo numa dança circular de aprovação mútua, onde ninguém questiona nada porque todos dependem da validação de todos.
E dentro desse sistema, a lealdade a si mesmo se torna quase subversiva, quase perigosa. Porque quem escolhe ser honesto sobre o que sente, quem recusa a máscara, quem diz o que pensa mesmo quando não é bem-vindo, esse alguém perturba a paz artificial do rebanho. Você provavelmente já sentiu isso. Já teve um momento em que tinha uma opinião genuína, uma percepção verdadeira, uma sensação interior clara, e escolheu não expressá-la porque sentiu que a reação seria negativa. Porque percebeu que aquilo que você queria dizer não combinava com o que o grupo esperava ouvir. E no momento em que você fez isso, no momento em que você engoliu a sua verdade para preservar a aprovação dos outros, você cometeu uma pequena traição contra si mesmo. Pequena demais para ser notada, pequena demais para parecer importante. Mas Nietzsche dizia que a alma humana é feita dessas pequenas traições acumuladas. É nesses micro-moments, os de rendição, que o eu genuíno vai sendo silenciado, camada por camada, até que um dia você olha para dentro e não encontra mais uma voz própria. Encontra apenas um eco das vozes dos outros. E é aqui que o niilismo entra não como teoria filosófica abstrata, mas como experiência vivida. O niilismo, para Nietzsche, não era uma posição intelectual que alguém adota após reflexão cuidadosa. Era uma condição existencial que se instala quando os valores pelos quais você viveu se revelam vazios, quando o sentido que você perseguia se mostra ilusório, quando a estrutura que sustentava sua identidade começa a rachar. E isso acontece com muitas pessoas, não por causa de alguma grande tragédia, mas por causa do acúmulo silencioso de traições cotidianas a si mesmo. Chega um momento em que você acorda e percebe que está vivendo uma vida que não é exatamente a sua, que as escolhas que você fez foram escolhas de sobrevivência, de adaptação, de conformidade, e que em algum ponto do caminho você se perdeu. Esse vazio que você sente, essa sensação de que falta algo fundamental, mas você não consegue nomear o que é, esse cansaço profundo que não é físico, mas existencial, esse é o niilismo que Nietzsche descreveu. É a crise de sentido que nasce quando a lealdade a si mesmo foi sacrificada por muito tempo. E o que Nietzsche propunha como resposta não era reconfortante no sentido convencional. Não era um manual de autoajuda com 5 passos para se encontrar. Era algo muito mais exigente e muito mais honesto. Ele dizia que o único caminho para sair do niilismo é através dele, não ao redor dele. É preciso descer ao fundo desse vazio, olhar para ele sem ilusões, sem a anestesia da distração, sem o conforto das certezas fáceis. É preciso suportar a desorientação de não saber quem você é sem as máscaras que vestiu. É preciso passar pela destruição dos valores falsos antes de poder criar valores verdadeiros. E essa destruição é dolorosa. É o sofrimento de quem está morrendo para uma versão de si mesmo antes de nascer para outra. Nietzsche chamava essa figura de Zaratustra, o ser humano que desce da montanha, não para pregar verdades, mas para confrontar o mundo com perguntas que ninguém quer ouvir. O sofrimento, nessa visão, não é um problema a ser resolvido. É um instrumento de refinamento. É o fogo que revela o que é ouro e o que é escória. Mas existe uma diferença fundamental entre o sofrimento que transforma e o sofrimento que apenas destrói. O sofrimento que transforma é aquele que você enfrenta com consciência, aquele que você não foge, aquele que você atravessa sem se perder completamente na dor. É o sofrimento do alpinista que sobe a montanha sabendo que vai doer, que vai faltar ar, que vai tremer nas pernas, mas que continua porque entende que o que espera no topo vale o custo da subida. O sofrimento que destrói é aquele que você carrega sem entender, aquele que você usa para se punir, aquele que se alimenta do ressentimento e que não leva a lugar algum, além de mais amargura.
Nietzsche era absolutamente implacável nessa distinção. Ele desprezava o sofrimento passivo, o sofrimento que vira identidade, o sofrimento que as pessoas usam para justificar a própria estagnação, e celebrava o sofrimento ativo, aquele que é abraçado como parte do processo de tornar-se quem se é. Pense agora numa área da sua vida onde você está sofrendo de forma passiva, onde você está carregando uma dor que já dura tempo demais, onde você continua numa situação que sabe, no fundo, que não te serve mais. Um relacionamento que já se esvaziou, mas você fica porque mudar dói. Um trabalho que suga sua energia e sufoca sua criatividade, mas você permanece porque o salário é seguro. Uma amizade que já não te nutre, mas você mantém porque a solidão parece pior. Essas permanências para Nietzsche não são lealdade, são capitulação. São o resultado de uma vontade de potência que foi castrada pelo medo, que se curvou diante do conforto medíocre em vez de se afirmar com coragem diante do desconhecido. E a pergunta que ele faria a você agora não é: o que você vai fazer? Mas algo mais fundo. Você é forte o suficiente para suportar a verdade sobre si mesmo? A vontade de potência, que é talvez o conceito central de toda a filosofia de Nietzsche, não tem nada a ver com poder sobre os outros. É o impulso interno de expansão, de criação, de superação. É aquela força que você sente quando está criando algo verdadeiro, quando está vivendo de acordo com o que realmente é, quando está crescendo na direção do que ainda não é, mas quer ser. É a sensação de estar vivo de verdade, não apenas existindo. E Nietzsche acreditava que essa força existe em potencial em todo ser humano, mas que a maioria das pessoas a suprime, a redireciona, a desperdiça em busca de segurança, aprovação e conforto. O homem que vive segundo a vontade de potência genuína não precisa da validação dos outros para saber que está no caminho certo. Ele tem uma bússola interna que funciona mesmo quando o mundo ao redor diz que ele está errado. E essa bússola é construída a partir de uma coisa apenas: lealdade profunda e inabalável a si mesmo. E aqui, voltamos ao ponto de partida. As duas perguntas de Nietzsche. Aquelas que testam a lealdade de alguém. Porque agora você entende que essas perguntas não são simplesmente sobre descobrir se outro ser humano vai te trair ou não. São sobre revelar, no espelho da relação com o outro, a qualidade da sua relação consigo mesmo. Quando você faz uma pergunta difícil a alguém e observa como ela responde, o que você está realmente medindo é se essa pessoa tem a coragem de ser honesta quando a honestidade custa algo. Mas para reconhecer essa coragem no outro, você precisa primeiro conhecê-la em si mesmo. Você precisa já ter enfrentado o custo da sua própria honestidade, já ter dito verdades que assustaram, já ter ficado sozinho por causa de quem você escolheu ser. Sem essa experiência, você não consegue nem reconhecer a lealdade genuína quando ela aparece, porque você ainda está confundindo lealdade com conveniência, compromisso com dependência, amor com necessidade. Nietzsche tinha poucos amigos verdadeiros, e não por acaso, não porque era um homem difícil, embora fosse, mas porque ele exigia nas relações que valorizava um nível de honestidade e de presença que a maioria das pessoas simplesmente não conseguia sustentar. Ele preferia a solidão honesta à companhia falsa, preferia o silêncio ao barulho vazio das conversas de superfície. E essa preferência não era arrogância, era necessidade vital. Porque para quem escolhe viver com intensidade e com profundidade, a companhia de quem está dormindo é mais exaustiva do que a própria solidão. Ele escreveu que a solidão é o lar daquele que é perigoso para si mesmo porque é profundo demais. E há uma beleza brutal nessa observação, porque ela reconhece que existem pessoas cujo interior é tão vasto,
tão complexo, tão inquieto, que precisam de solidão não como fuga, mas como alimento, como espaço de criação, como o silêncio necessário para que a própria voz interior possa finalmente ser ouvida. Mas Nietzsche também sabia que a solidão tem um risco. O risco de transformar a profundidade em isolamento patológico. O risco de usar a própria intensidade como justificativa para nunca se conectar de verdade. O risco de construir uma torre de vidro tão elaborada que ninguém mais consegue entrar, e que a solidão, que deveria ser temporária e regeneradora, se torne permanente e destrutiva. E aqui está mais uma distinção que ele exigiria de você. A solidão que fortalece é aquela que você usa para se conhecer melhor, para criar, para integrar as partes de você que ainda não foram digeridas. A solidão que enfraquece é aquela que você usa como escudo, como punição, como maneira de nunca ter que se arriscar na vulnerabilidade real de uma conexão genuína com outro ser humano. Porque, ao final, a lealdade que importa não existe apenas dentro de você. Ela precisa encontrar outro ser humano. Precisa ser testada no atrito da realidade compartilhada. Precisa enfrentar o inevitável choque entre duas formas de ser, dois sistemas de valores, duas histórias interiores que colidem e precisam negociar espaço uma com a outra sem que nenhuma das duas se apague. E isso exige de ambos os lados uma forma de coragem que Nietzsche raramente via ao seu redor. A coragem de ser visto de verdade. Não a versão editada, não o personagem social, mas o ser humano real com suas contradições, seus medos, suas grandezas e suas misérias. Essa é a aposta mais alta que existe nas relações humanas, e é também a única aposta que vale a pena fazer. O eterno retorno, aquele experimento mental que Nietzsche propôs como o teste mais exigente da existência, cabe perfeitamente aqui. Ele perguntava: se você soubesse que vai viver esta mesma vida exatamente como ela é, com os mesmos amores, as mesmas perdas, as mesmas escolhas, os mesmos momentos de grandeza e os mesmos momentos de vergonha, infinitas vezes, você diria sim a essa vida? A maioria das pessoas sentiria um arrepio ao pensar nisso. Porque há coisas na vida que elas preferem que tenham acontecido apenas uma vez. Escolhas que não gostariam de repetir. Relações que não aguentariam viver novamente. E Nietzsche dizia que esse arrepio é a prova de que você não está vivendo de acordo com o seu valor mais profundo. É a prova de que ainda existe traição, que ainda existe covardia, que ainda existe algo que você faz por obrigação, por medo, por inércia e não por amor genuíno à sua própria existência. Mas o eterno retorno não é um convite ao desespero. É um convite à transformação radical. É uma pergunta que te force a olhar para a sua vida com honestidade total e a perguntar: o que precisa mudar para que eu possa dizer sim a tudo isso? Não um sim resignado. Não um sim que aceita porque não tem outro jeito, mas um sim que afirma, que celebra, que escolhe ativamente cada fragmento da existência, mesmo sabendo de todos os seus custos. E para chegar a esse sim, você precisa primeiro ter a coragem de dizer não ao que não serve mais. Não às relações que drenam sem nutrir. Não aos valores que não são seus, não à lealdade construída sobre o medo, e esse não precisa vir de dentro, não do julgamento dos outros, não de uma teoria filosófica que você leu, não de uma expectativa social que te diz o que deve ou não deve valorizar. Precisa vir daquela voz interior que você talvez tenha silenciado por muito tempo, mas que nunca desapareceu de vez. A grande pergunta que Nietzsche deixa é esta: você vai continuar testando a lealdade dos outros enquanto permanece desleal a si mesmo? Vai continuar medindo os outros por critérios que você mesmo não consegue cumprir?
Vai continuar esperando que alguém te seja leal de uma forma que você nunca foi leal à sua própria essência? Ou vai finalmente ter a coragem de começar por dentro? De fazer a você mesmo as perguntas difíceis, de responder com honestidade mesmo quando a resposta te assusta, de enfrentar o espelho não para se admirar, mas para se conhecer, de tornar-se, dia após dia, alguém que merece a própria lealdade. Porque esse é o homem que Nietzsche queria quando dizia que o ser humano é algo que deve ser superado. Não superado em força física, não superado em riqueza ou status, mas superado em profundidade, em coragem interior, em disposição de viver com inteireza mesmo diante do abismo, em capacidade de ser leal, primeiro e sempre, ao que existe de mais verdadeiro dentro de si mesmo. E quando você encontrar isso, quando você se tornar esse ser humano que não precisa de aprovação para existir, que não busca lealdade por desespero, mas a oferece e a recebe por escolha consciente. Quando você olhar para a sua vida e perceber que cada relação que mantém é uma relação que afirma a vida e não que a diminui, você vai entender o que Nietzsche quis dizer com além do homem. Não uma criatura fantástica de um futuro distante, mas você mesmo, agora, neste instante, escolhendo ser honesto quando é difícil, escolhendo permanecer quando vale a pena, escolhendo partir quando ficar seria uma traição, escolhendo perguntar, ouvir, confrontar e amar com a mesma intensidade com que exige ser amado. Esse é o trabalho. Esse é o caminho. E ele não termina nunca porque a superação de si mesmo não tem ponto de chegada. Tem apenas o próximo passo, mais fundo, mais verdadeiro, mais corajoso do que o anterior. Se essas palavras despertaram algo dentro de você, se você sentiu um incômodo, uma ressonância, uma pergunta que não existia antes de você começar a assistir a este vídeo, então algo verdadeiro aconteceu aqui. Não o conforto de uma resposta pronta, mas a inquietação de uma pergunta que vai continuar vivendo dentro de você. E talvez seja exatamente isso que você precisava. Este canal existe para exatamente isso. Não para te dar paz fácil, mas para te oferecer o tipo de tensão que gera crescimento real. Para te convidar a olhar para dentro sem anestesia, a confrontar as verdades que você vem adiando, a encontrar no caos da sua própria existência a força que Nietzsche acreditava existir em cada ser humano que tem coragem suficiente para procurar lá. Deixa o seu like se você chegou até aqui, porque isso significa que você não fugiu quando as perguntas ficaram difíceis. Compartilha com alguém que você acredita estar pronto para essa conversa. E se inscreve neste canal porque o que está por vir é ainda mais fundo, ainda mais honesto, ainda mais necessário do que tudo que você acabou de ouvir. A jornada de tornar-se quem você é começa com uma única escolha: a de não desviar o olhar.